Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy e iTrust. Esse podcast é patrocinado pela BRQ Digital Solutions. Fala, meu amigo Parça Gimenez, tudo bom contigo, meu amigo? Tudo bem, Andrei? E aí? Você tá felizão hoje? E aí, você tem cuidado do freguês? A minha freguesia é bem cuidada, viu, cara? A minha freguesia, ela é... Cara, isso eu acho que é tão importante quanto os nossos produtos. E você sabe que a entrevista de hoje, Gi, vai, assim, eu espero que sirva como um tapa de pelica com uma luva na cara para muitos empresários que existem por aí. Porque hoje o assunto tá show de bola. É um assunto que tá em alta, né, Adriano? É um assunto que tá em alta e ganhou peso agora, né, no último ano da pandemia. E eu vou te contar uma coisa interessante, cara. Eu tô achando que... assim, a nossa convidada, ela tá tudo que é canto, né? Mídia, jornal, em diversas colunas. Cara, eu vou falar a verdade, cara. Eu tô achando que ela é sócia do Google, cara. Porque se você escreve Customer Experience, ela aparece. Se você digita Customer Success, tá lá o nome dela. Se você coloca o termo em português, adivinha? Tá o nome dela. Procura no LinkedIn pra você ver. No YouTube, uma porrada de vídeo, cara. Ela tá em tudo que é canto, é especialista. O meu sonho de consumo hoje seria que, se alguém digitasse reclame aqui no Google, o primeiro link fosse o dela, cara, para as empresas pudessem aprender um pouquinho mais em como lidar com os clientes. Cara, tô falando básico, isso já seria o suficiente. Então, hoje teremos a honra de participar desse papo descontraído e provocativo com uma consultora e palestrante especializada nas áreas de Customer Experience, Customer Success, cultura centrada no cliente, Employee Experience, transformação digital, mapa de jornada do cliente e bastante outras coisas. Cara, ela vai nos mostrar como tudo isso funciona e o que a gente pode aprender com tudo isso. Então, a convidada de hoje vai tratar de um aspecto muito mais importante do que um software analisado pelo Quality Assurance, um processo de qualidade com uma norma ISO, um produto com selo de garantia. Ou seja, ela vai trabalhar com o bem mais precioso da empresa, o cliente. Com vocês, Euriale Voidella. Seja bem-vindo, Euri, tudo bom? Muito obrigada, Adriana. Depois dessa introdução, socorro, até subiu um frio na barriga aqui agora. Seja bem-vinda, fica à vontade, pode tomar cerveja, pode pegar alguma coisinha para comer e a gente vai bater um papo agora. Euri, eu quero já começar com uma pergunta provocativa, cara. Um bom CX, um Customer Experience, ele consegue tampar o buraco de um produto ruim? Vou te responder na maior sinceridade, não. Um bom CSM, um bom head de CX ou analista, ele não faz milagres sobre um produto que não funciona, né? Então, vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória antes de delongar um pouco mais aí sobre essa resposta, né? Então, todo mundo me conhece por Euri, né? Já atuo aí há 22 anos no mercado de experiência do consumidor. Então, comecei ali bem novinha, né, como operadora de telemarketing, ali com 17, 18 anos, e foi uma área que eu entrei e não saí mais até hoje, e me especializei aí dentro desse segmento com diversos cursos, aí como Adriano comentou, hoje já possui aí mais de 100 artigos publicados em vários canais e mais aí o principal portal de experiência do consumidor, que é o portal Customer. Então, todos os dias ali novidades e também matérias sobre o nosso segmento e transformação digital, jornada do cliente, muita informação ali para você. E voltando ao nosso assunto, uma pergunta muito pertinente e é um gatilho que as empresas colocam, e um erro que eu considero. Um bom produto, ele entrega valor por si só. Então, o CSM, ele vai auxiliar aquele usuário, aquele comprador, a ter sucesso de uma forma mais rápida e drivar ele para ele crescer organicamente e escalonamente a empresa dele utilizando o seu produto. A partir do momento que seu produto não funciona, ele não vai sanar a dor do cliente.
Se ele não vai sanar a dor do cliente, o negócio do seu cliente não vai crescer, não vai gerar receita, não vai gerar valor. E aí, como que o CSM vai atuar se o produto não entrega valor? O CSM sozinho não entrega valor. E aí ele vira quase um suporte de luxo ou menino de recado para falar: o seu chamado está no desenvolvimento, o seu chamado está no suporte, o produto não está funcionando. Ele acaba não fazendo o papel consultivo e construtivo dele para ficar resolvendo problemas, situações que o produto não funciona. Ao longo do tempo, isso gera um atrito, isso gera um estresse, consequentemente, um cancelamento. E a imagem da marca, já sabemos para onde ela vai. Euri, sabe que eu tenho a impressão que quanto maior a empresa, maior é o problema com Customer Service, né? Porque parece que quando a empresa é pequenininha, o próprio dono da empresa lida com as coisas, o próprio, assim, é o cabeça que está ali, ele sabe tratar o cliente. Não é uma máxima verdadeira esse ponto, né? Existem pequenas empresas, PMEs, né, como você falou, que o próprio dono vai lá e faz. Só que nessa situação, ele chega num patamar que ele sozinho ele não consegue fazer tudo, ele não consegue gerir a empresa, ele não consegue atender. Então, acaba alguma coisa saindo do prumo. Então, ele precisa escalar. E quando ele precisa escalar, ele precisa ter processos mapeados, uma cultura de clientes muito bem dirigida, para que ele conduza a parte estratégica e o operacional trate o dia a dia. Lógico, com o produto ali devidamente funcionando e entregando valor. Quando a gente vai para grandes companhias, o que nós temos em algumas situações, né? Nós temos situações em que a área de atendimento ainda é vista como um centro de custo e não um centro de investimento. E quando a área ela é vista como um centro de custo, ela não tem investimentos, ou ela tem investimentos muito limitados. Então, se ela tem investimentos muito limitados, ela não é o core da companhia, ela não está no foco da pauta do conselho executivo. Então, consequentemente, este processo ele não vai ser um processo que vai proporcionar a melhor experiência para o consumidor. E é uma big company, muitas vezes. E aí nós temos algumas empresas que eu vejo que elas estão no meio destas duas situações. Elas cresceram, elas têm processos estruturados e elas já estão dando baile em algumas companhias grandes porque elas cresceram, identificaram que existe esta vertente, esta importância e criaram áreas estruturadas de governança de clientes, de experiência do cliente e de sucesso do cliente. E isso transformou em cultura. E aí ela consegue escalar muito mais rápido e bater de frente com as grandes que acabam ficando atrasadas em processos engessados. Euri, mas isso não se deve também a esse modelo hoje de gestão? Porque assim, a empresa cresceu, ela gera muita fricção. Você tem uma amplitude aí, ou seja, são várias áreas tratando com o cliente. E cada um do seu jeito. Como é que a gente faz, então, para implementar essa cultura centrada no cliente? Mas para a gente tratar o cliente da mesma forma? Um ponto que você comentou e me chamou a atenção é que todas as áreas estão falando com o cliente, cada um ao seu jeito. Este é um dos pontos em que as empresas também cometem uma falha. Se cada área está tratando o cliente de uma forma, significa que aquela empresa não tem uma identidade de marca fortalecida. Um meio único de conversar com o cliente. Então, ao ponto que a marca tem culturalmente uma identidade única, essa identidade única versus os canais de comunicação e orientação dos colaboradores, ela é proliferada de ponta a ponta da companhia. Então, todas as áreas que têm relação direta ou indireta vão estar drivadas com aquela identidade, com aquele fit daquela marca que conversa com o consumidor. Se a marca não tem isso muito bem estruturado, cada um vai fazer da melhor forma. E o que acontece é experiências fragmentadas. E muitas vezes a gente encontra áreas fazendo projetos que se subscrevem, mas não estão se conversando. E isso gera custos duplicados.
Isso é muito comum em empresas que têm silos independentes, áreas independentes que não se conversam e não têm uma cultura centralizada. Essa cultura centralizada de identidade de marca, ela precisa ser refletida na governança da corporação também, ou seja, no escritório de projetos, no escritório de processos, para que todos os projetos e processos que sejam remodelados estejam de acordo com essa identidade e passem por uma esteira para não ter nenhum tipo de subscrição, ninguém, né, ultrapassar nenhuma área. Você está falando de cliente externo. Eu e o Gimenez, a gente é da área de tecnologia e a gente aprendeu muito, inclusive com a Aitio, que fala do cliente interno, né? E a gente, na TI, até um tempo atrás, os nossos clientes eram o departamento jurídico, de vendas, de marketing, administrativo. Esse trabalho de CX que você faz de fora, você vê isso acontecendo também com os clientes internos, como é o caso da área de tecnologia, por exemplo, de uma indústria, né? Quem trabalha numa indústria sabe que a área de tecnologia, o cliente é a área administrativa. Você vê esse tipo de trabalho também sendo feito interno? Sim, ele é fundamental ser feito interno por conta do propósito. O porquê que aquele analista de desenvolvedor está realizando aquele sistema. Então, se ele sabe qual vai ser o valor que vai entregue lá no final, e esse valor que vai ser entregue lá no final está alinhado à identidade da marca que ele vai trabalhar, fica muito mais claro qual é a entrega do próprio trabalho dele. Então, quando ele sabe o propósito, o valor da entrega, e a gente entra um pouco já no campo do CS ali, se ele sabe o valor, vai ficar muito mais claro o briefing de trabalho que ele vai fazer. Então, quando eu gerencio alguns projetos também de tecnologia, né? Estou gerenciando agora um projeto de desenvolvimento de um software, tem 11 mil horas de dev. Nossa, caramba. É um software grande. Tá gostosa a brincadeira, né? Então, né, tem um grupo de desenvolvedores, né, que foram subcontratados aí para fazer isso, uma fábrica de software, e eu deixo muito claro com quem vai desenvolver, qual é o propósito de cada sprint, o que vai ser feito em cada onda, qual é a entrega de valor para o cliente final. Ele não sabe, ele não conhece o cliente final, ele nunca foi no call center, não sabe nem onde é, ou o PDV ali que vai utilizar, né? Mas ele sabe qual é o propósito, ele sabe qual é o valor, né? E isso vai além da especificação técnica ou funcional ali que ele recebe. Ele poderia trabalhar muito bem com a especificação técnica e funcional? Poderia. Amigo, leia, codifique, entregue, homologue, pronto, joga ali no QA, tá lindo, pronto. O papel dele tá feito. Mas qual que é o propósito? Ele poderia trazer mais insights para melhorar ainda mais a experiência do que o próprio PO escreveu naquela documentação? Sim, foi transformador a gente começar a dividir os insights. Olha, qual é o modelo de negócio? Qual é a dor desse cliente? O que é sucesso para esse cliente? Olhando o cliente final, o que vai ser sucesso para o demandante interno, para a empresa que está investindo alto nesse sistema, nesse RFP, enfim, né, nessa tecnologia? Então a gente começa a convergir. Então a gente trata, né, tanto nas metodologias aí, eu gosto muito, tanto em CS quanto de CX, trabalhar em paralelo o Employee Success, a experiência do colaborador e o propósito do cliente externo tem que estar muito claro e páreo ao propósito do colaborador, para ele também ter o seu trabalho valorizado. O quanto que aquela linha de código ali que ele faz, que ele vai ficar se matando, vai impactar lá no cliente final e facilitar a vida de 1.000 pessoas que estão atendendo lá no call center. Então isso fica muito mais claro e fácil de valorizar os times de dev que são geralmente esquecidos ali, né, out das campanhas motivacionais. O pessoal técnico gosta de mover, mentira, isso aí eles gostam, eles adoram. Fala que não. Pois é. O Euri, aproveitando aí esse tema, para deixar claro, né? As pessoas ainda elas fazem uma confusão. Até o nosso caríssimo ouvinte aqui que tá nos ouvindo aqui neste momento, né? O Customer Experience versus o Customer Success, né? Deixar claro essas diferenças e pelo que só para resumir aí o que você falou até agora. Então essa cultura, para a gente adotar essa cultura, a gente colocar essa cultura na organização,
uma cultura centrada no cliente. Eu tenho que começar, então, pegando esse case aí que você está falando, que você está colocando já essa cultura lá na fábrica, lá no chão de fábrica, já passando esse valor para os empregados. Ou seja, essa visão de cliente para os empregados, ou seja, para todos os funcionários, colaboradores, vamos dizer assim, que vai construir esse produto, serviço, enfim, não sei o que é, mas, ou seja, desde lá de trás, é interessante isso. Então são duas perguntas que eu quero fazer para você. Pra você deixar claro a diferença do Customer Experience, do CX e do CS, e essa visão do Customer Employee, né, vamos dizer assim, ou seja, desde lá da raiz, né? A jornada. Da né? jornada, desde lá da concepção do produto, você está me dizendo? É isso? Customer Experience, a experiência do cliente, ele refere à percepção sobre todas as interações que uma marca ou companhia, produto tem com relação ao seu cliente. Seja ela uma relação ou uma interação direta ou indireta com esse consumidor. Então, ele pode ser impactado por um serviço de atendimento ao consumidor e falar com uma pessoa, ele pode ser impactado diretamente com campanhas de marca, ele pode ser impactado indiretamente por algum amigo ou familiar recomendando ou não recomendando aquela marca. Então, ele faz jus a toda e qualquer interação direta ou indireta com a marca em todo o ciclo de vida que esse consumidor tem. Desde antes ali da identificação de dor, ele nem comprou o produto, mas ele está olhando ali no site de recomendação, ele está perguntando, né, para os amigos qual produto ele é recomendado. A marca nem sabe que ele existe, mas ele já está dentro da jornada de percepção de marca, consequentemente ele já está tendo uma experiência de marca. E isso passa por todos os quadrantes do funil de vendas e depois do funil, né, da régua de relacionamento. Então ele faz a aquisição do produto, ele tem um relacionamento com a marca, o período de fidelização, e se é um produto de renovação, ele tem ali o período de renovação. E isso também se aplica não só ao mercado B2B, mas B2C, e também não só à tecnologia. Então, uma marca de tênis que conhece o seu consumidor, sabe que aquele consumidor, ele é um maratonista, né? Ele gosta de fazer maratona, ele não é um profissional, mas ele corre. Então, a gente sabe que determinados tênis de corrida, por exemplo, duram 300 quilômetros. O tênis pode estar novo, mas o amortecedor já venceu. Então, ele sabe em quanto tempo, via um aplicativo de corrida, que aquele amortecedor já venceu, e ele faz uma oferta de um outro tênis. Ou seja, não é um produto de mensalidade recorrente, mas é um produto de oferta de recompra. Então, tudo você pode oferecer uma experiência e uma régua aí de cross-sell e upsell para o seu cliente. E quando a gente fala da visão interna da experiência do cliente, é como essa empresa vai criar esta estratégia de governança para proporcionar a melhor experiência em cada touchpoint, em cada ponto de relacionamento com o seu consumidor. E aí, ao ponto que, né, como eu falei anteriormente, esta experiência em todos os pontos, ele vai falar com compras, com logística na entrega, isso, com TI, com suporte. Então, todos os pontos precisam ter a mesma identidade de atendimento, a mesma identidade de marca, e aí isso se torna uma cultura. Quando nós falamos sobre o Customer Success, o que é o Customer Success por concepção? Ele é a entrega de valor para o cliente com o seu produto e em todas as interações. Então, eu posso ter uma interação com o cliente, mas não gerar sucesso. Eu posso ter uma entrega de produto, mas eu não gerei valor. Então, se eu não gerei valor, eu não entreguei sucesso para ele. E essa concepção de valor é que é a viradinha de chave. Para eu entregar valor, eu preciso saber o que é valor para ele. Porque o que é valor para a empresa A não é valor para a empresa B. Então, não adianta eu vender o errado para a empresa, porque isso vai ser um churning ruim depois. Vai custar 2 vezes, porque, né, esse cliente vai cancelar e ainda vai falar mal com o produto. Então, não é que o produto não funcionou nesse caso. O produto não tinha aderência à necessidade dele, não tinha fit com
o serviço que ele precisava. E aí, provavelmente, foi uma venda empurrada, digamos assim, ou uma venda que não sanou valor. Então, o Customer Success, ele é a entrega de valor sobre todas as interações e entregas de produtos ou serviços. Existe CS sem CX? Não, eu não consigo entregar valor se eu não entrego uma boa experiência. Eu posso entregar uma experiência boa sem entregar valor? Posso. Ela vai ser uma experiência super mega legal? Não, ela vai ser uma experiência porque eu não entreguei valor. Eu atendi bem, né, o Adriano, né, mas o Adriano não fiz a empresa dele crescer, né? Então o Adriano não vai ter a entrega de valor por completo. Então, dá para fazer CX fazendo CS? O inverso não é verdadeiro. Eu preciso ter a estratégia para entregar valor. Não dá para entregar valor se eu não tenho estratégia. Então, acaba sendo uma estrutura ali de governança de guarda-chuva. E aí, respondendo, né, um pouco aqui a segunda pergunta que você fez, né, para que a empresa tenha uma cultura e que todos os colaboradores entendam a importância tanto de seguir a estratégia, tanto de entregar valor, quando nós temos um onboard, lá, as boas-vindas de um cliente novo, é importante que os colaboradores que vão atender aquela conta entendam o que é sucesso para aquele cliente. Então, ele tem alguns passos, né? Então, é importante que esse time tenha um amplo conhecimento do produto e da indústria que aquela empresa está segmentada, aquele CSM, que o CSM que vai atender a conta tenha uma capacidade analítica profunda, que ele entenda como aplicar ideias e soluções partindo das análises das dores, lembrando que ele precisa entender da dor do cliente, para fazer com que o produto dele entregue a melhor solução para sanar aquela dor, entregando valor. Que ele consiga, que ele tenha também uma capacidade de estabelecer confiança, cumprindo as promessas de maneira consistente. Lembrando lá no comecinho do papo, né? CS não faz milagre, o produto precisa funcionar. Então, as promessas que o CS faz precisam ser verdadeiras. E esse é um ponto, não é ficar dando prazo para entregar. Prazo do prazo, chega uma hora que não há relacionamento que se sustente com um CSM, com o gestor ali de sucesso do cliente. E nesse ponto ele precisa, né, e lógico, né, a gente fala que nenhuma empresa ela é perfeita, que situações vão acontecer. Então esse profissional ele precisa ter uma escutativa muito boa, uma argumentação, capacidade de negociação e empatia para entender de fato a dor do cliente e trazer para dentro de casa, com senso de urgência e conhecimento de gestão. E aí, estando uma cultura amadurecida de governança de cliente, a demanda desse cliente, quando chegar, ela vai ser valorizada. E aí, a empresa ela precisa dimensionar a capacidade interna dos times de suporte, de produto, de desenvolvedores adequado à sua demanda, para, de novo, não gerar gargalo e se o produto não funciona, CS não faz milagre. Então, tudo é uma cadeia de governança que a empresa precisa entender como tudo funciona. Isso parte desde o RH, do perfil dos colaboradores, ao modelo de gestão da diretoria, ao como essa área é vista. Ela não é uma área de custo, ela é uma área de investimento, e esta área de investimento, quando o cliente está satisfeito, a gente pode enumerar vários benefícios, né? Esse cliente vai recomendar a sua marca, esse cliente vai ter um crescimento utilizando o seu produto, esse cliente, ele tendo este crescimento, ele vai poder investir em você, em cross e up, isso traz receita, e aí o CSM, ele é o porta-voz, como ele já sabe ali as dores, ele sabe onde pega no cliente, né, vamos falar a linguagem, né, ele sabe onde o bicho pega ali no cliente, ele vai conseguir falar, olha, eu tenho essa outra solução aqui que vai encaixar perfeito. Se o cliente estiver satisfeito com ele vai comprar, porque ele vai confiar em você. Agora, se você já deu umas 3, 4 mancadas ali de promessa de entregar, não entregou, tem chamada aberta ali há 2 meses que aquela tela não funciona,
Não adianta o CSM querer ofertar mais nada, o comercial ofertar mais nada, que não vai vender. Eu lembrei de uma coisa agora. Você falando de custo, tem os famosos custos invisíveis. Assim, você sabe, eu não sei se é lenda ou não, mas me parece que algumas operadoras de telefonia, alguns bancos, acabam fazendo uma conta assim. A gente reserva uma grana para processo jurídico, para reclamação, para o trabalho depois da reclamação. É mais barato fazer isso do que manter um profissional tentando resolver um problema. Então, me parece que... Eu não sei como tá hoje, mas eu não sei se é lenda também. Então, eu acho que era algumas operadoras que falaram assim, eu tenho um dinheiro reserva aqui para tratar esse tipo de problemas. Cara, assim... Óbvio, é um erro, né? Que mesmo que fique caro para a empresa, mesmo que custe mais para consertar, mas é melhor prevenir. A mentalidade dos empresários no Brasil continua nesse modelo ou você tá vendo que tá tendo uma mudança? Cara, eu acho absurdo guardar dinheiro para se resguardar para um possível problema, uma causa, porque isso pode se estender num negócio, pode ser processado a empresa, né? A pessoa fica tão doida com prestação de serviço, produto ruim, atendimento ruim, que o cara vai, reclama aqui é o primeiro, né? Procon, vai processa. A galera tá mudando de ideia ou ainda continua as mesmas palhaçadas com essas empresas? São dois pontos. Eu vou separar aqui a reflexão em duas vertentes, né? As empresas estão, sim, se reposicionando e entendendo o quanto que elas precisam valorizar os consumidores, e isso inclui aí algumas operadoras de telefonia. Não vou citar nomes ou falar todas, mas algumas já criaram diretorias de experiência do cliente, já começaram a se movimentar muito forte com relação a esse ponto, mas ainda a gente tem no Brasil um leque de oportunidades muito grande. E aí o segundo ponto, né, que você colocou, de ter uma linha orçamentária para situações com clientes, dependendo do segmento, quando até eu auxilio e mentoro algumas empresas na construção de orçamentos de clientes, aí curto, médio e longo prazo, dependendo do segmento, a gente coloca assim, né? Eu já coloquei em alguns clientes uma linha de situações adversas, porque algumas situações que fogem da empresa e o consumidor pode ser lesado, mas o consumidor, ele comprou daquela determinada empresa. É responsável, né? Ele é responsável. Então, vou dar um exemplo, né? Eu tenho um e-commerce. Esse e-commerce, ele tá com o meu centro de logística no interior de São Paulo, né? Por exemplo. E aí, ali, né, na região, começou uma questão de furtos muito grande. Então, começou algumas quebras. Então, se o equipamento ele já chegou, né, na empresa de logística, ali nos Correios, para frente, tem o seguro dos Correios. Agora, se ele está ali no período da empresa, do transporte da empresa, a responsabilidade é da empresa, né? E se aquele caminhão com todas aquelas entregas são furtados, eu preciso ter um provisionamento, uma organização interna, porque meu cliente não pode ser prejudicado, ele pagou o produto, ele não foi entregue. Então, se teve um furto no meio do caminho, isso não é uma situação de responsabilidade, é uma situação que a empresa precisa repor e trazer segurança para a rota de logística dela. Então, essa é uma situação. Outra situação que, infelizmente, atinge muito o nosso país, que é a infraestrutura, né, que a gente fala de algumas operadoras e alguns serviços aí de internet e telefonia, que é o roubo de fio de cobre nas ruas. A empresa de telefonia, ela não tem responsabilidades sobre o roubo, ela tem responsabilidade sobre o serviço. Então, se o cliente ali ficou lesado porque ele ficou sem internet, não foi uma situação provocada pela companhia, foi uma situação provocada externa, mas ela precisa provisionar, porque esse cliente vai reclamar, esse cliente pode processar. Se é uma empresa que ficou parada 2 dias e perdeu o faturamento, ela vai processar, ela vai pedir desconto na fatura. Então, essas situações adversas é importante para a governança e saúde financeira da empresa ser provisionado, sim, né? Mas existem provisionamentos que são por situações adversas e são provisionamentos que são por situações que a empresa não está preparada para ter o atendimento. Eu defendo muito os provisionamentos por situações externas para a saúde
daquela companhia e ela não ser pega ali de surpresa por uma questão que não está no domínio dela, mas ela vai ter que arcar. Ô, Euri, você falando aqui, eu lembrei do livro, acho que muita gente já conhece, que é o Customer Success, do Dan Stein, Lincoln Murphy e Nick Mehta. Que, aliás, eu tenho até uma crítica para falar desse livro pela capa, né? Porque ele está dizendo como as empresas inovadoras descobriram que a melhor forma de aumentar a receita é garantir o sucesso dos clientes. Pô, isso é básico, né? Porque a empresa inovadora tem que ter um tratamento de sucesso com o cliente centrado. Eu acho que é meio básico, né? É impossível uma empresa crescer, e isso não é de hoje, né? Isso é desde que existe empresa e cliente. Se o cliente não está feliz, ele não compra o seu produto. Então, se você não cuida do seu cliente, ele não vai comprar e ele não vai recomendar a sua marca. Consequentemente, você não escala o seu negócio. Então, você não tem um crescimento escalável. Então, você cuidar, e aí a gente fala, eu costumo dar um exemplo, né, do seu João lá da padaria. O seu João da padaria, ele tinha um caderninho que ele anotava todas as clientes, todas. Ele sabia que a Maria comprava pão, ele sabia que o João ia lá e comprava bisnaguinha, ele sabia o que a freguesia dele inteira comprava, o jeito que gostava do pão, mais doce, menos doce, tudo. Ele era um CRM ambulante e entregava valor. Então, quando o seu João ia lá comprar todo dia de manhã, já estava ali pronto, ó, 2 bisnaguinhas doce, o pãozinho, o leite. Ele já sabia o que o cliente ia pedir, porque, né, o seu João ia ali todo dia comprar o café da manhã para a família dele. Então, ele entregava sucesso, ele está entregando sucesso para aquele cliente. Então, ele cresceu o negócio dele, garantiu a recorrência da freguesia dele. Então, como que a gente escala isso para um negócio de recorrência? De um sistema tecnológico, de um produto, de um CRM? Eu vou entregar valor todo mês para o meu cliente. Eu entregando valor todo mês para o meu cliente e deixando ele feliz, crescendo o negócio dele, e ele com os funcionários dele, né, fazendo analogia ali com a família, tomando café, ele crescendo o negócio dele interno, ele vai pagar mensalidade todo mês pro meu CRM. É familiar, Gimenez? Eu contei para ele, Euri, meu pai, foi até legal você abordar isso daí. Nos anos 80, meu pai tinha um comércio, meu pai sempre foi do comércio, só que no interior de São Paulo. Então lá tinha um caderninho do fiado. Então ele vendia, né, ele tinha os clientes. Então ele tinha que tratar muito bem o cliente dele, porque o cara ia pagar na colheita. Você entendeu? Então tinha um período ali que ele fornecia, né? O cara ia lá, comprava. Então você tem que tratar bem para o cara voltar e te pagar. Olha só, era muito mais difícil ainda. Então esse caderninho ele já sabia, né? Ele tinha tudo anotado, ele sabia o que aquela família precisava. Então, na cabeça dele, ele tinha até uma equação para poder receber depois. Porque na época, a gente vivia uma época também da hiperinflação. Então, ele tinha que fazer esse cálculo até. Mas ele não poderia deixar aquela família desprevenida, porque eles viviam disso. Então, arroz, feijão, carne, óleo, essas coisas... Você entendeu? Era tudo anotado. E eu falei pro Adriano, antes de começar a entrevista, eu falei, meu pai já fazia isso, Adriano, nos anos 80. E não era ninguém chamava de Customer Experience ou Customer Success. Era o CRM na cabeça dele. Né? E aí, um dos, né, eu já li algumas vezes esse livro do Lincoln e outros já dele lá também. Um dos pontos, né, são as ações de recorrência, as ações de growth para você escalar o seu negócio e as ações anti-churn, anti-cancelamento, né? Então, se o seu pai não vendesse bem, não soubesse o que vender, aquela empresa, aquela família na outra safra não ia estar lá, né, no comércio do seu pai, ia estar no comércio vizinho, né? O seu João da padaria, que eu dei o exemplo, a mesma coisa, né? Então, hoje no Brasil, né, os maiores comércios do Brasil é padaria e pet shop. Né, se a gente for fazer um ranking, então ele vai para uma outra padaria, facilmente. Software, a mesma coisa. Software de SaaS, serviço, nuvem, hoje, não tem, alguns deles, né, não tem taxa de cancelamento, né, os mais simples. Então, ele troca de um, vai para o outro.
É assim como a gente troca Netflix pela Amazon hoje, pela Google, pela Globo. Enfim, não gostei agora eu vou para Amazon Prime. Não quero mais Netflix. Agora eu vou para Disney Channel. E assim a gente troca, cancela ali num dia, no outro dia tá no outro, online, assina. É muito simples hoje. E isso se aplica a soluções de tecnologia também. Então, isso é um ponto que as empresas precisam fazer a entrega de valor sucessivamente, porque ao ponto que ela parar a entrega de valor, o cliente vai cancelar. E aí, quando ele cancela, esse é um outro erro das companhias, de conversar com esse cliente quando ele pede cancelamento. Eu nunca conversei com o Adriano, com o Gimenez. Quando ele pede cancelamento do meu serviço, eu vou ligar para ele. Aí já é tarde, né? Porque aí muitas vezes eu já tô em outro, né? Eu já saí da Netflix, já tô na Amazon. Já foi, né? Então, como que você antecede isso? De novo, tem que conhecer, tem que ter estratégia, tem que conhecer o que é valor, tem que entregar o valor, tem que fazer a manutenção do valor e tem que estar próximo do seu cliente sabendo o que ele precisa. Euri, eu vou te contar um segredo. A área de tecnologia, a área de informática é a maior ladrona do planeta. Porque tudo que a gente sabe, a gente roubou de outras áreas. Só pra você, assim, a próxima vez que você for pegar um projeto de tecnologia, os caras falam, customer não sei o quê, você vai dar uma dessa pra eles, você vai jogar isso. Na ITIL 4, que é a formação avançada, rumo ao ITIL 4 Manager Professional, ele tem um curso específico que se chama DSV. É um curso grandão, é um curso mais ou menos aí de 24 horas. O que é DSV? Drive Stakeholder Value. Cara, o que ele trata nesse curso? Jornada do cliente. Olha que coisa mais linda, porque a arte ela tá saindo da área de tecnologia e tá focando, tá entendendo como que tá o movimento de tudo. Então parece que a TI, ela sempre dá aquela avançada, as outras áreas ficam meio perdidonas. Tipo, nossa, o pessoal até critica, a informática parece que, né, faz tudo certinho. Não é que a gente faz certinho, a gente consegue roubar isso muito bem das outras pessoas, consegue colocar isso numa forma meio quadradinha. Meu, é lindo, Euri. Eles estão falando de jornada do cliente, do começo ao fim do envolvimento de colaboração, cocriação, todo mundo sendo envolvido na área, do cliente final, do cliente interno, entender a proposta de valor, entender o valor, assim, graças à tua área. Então a gente roubou da tua área, então mais uma coisa que a gente conseguiu subtrair e utilizar bem feito. Aproveita e fala do que é a jornada do cliente, como funciona essa jornada. Então, vamos lá. A jornada do cliente, ela compõe, como eu falei, dentro ali da estratégia de sucesso do cliente, da experiência do cliente, todas as interações que esse cliente possui. Então, quando ele está ali descobrindo a sua dor, né, e eu gosto muito de dar exemplos, né? Então, vamos dar um exemplo do corredor, né? A gente já tinha falado da marca do tênis, né? Então, vamos supor que o Adriano agora, ele resolveu correr. Então, ele resolveu, né, ser um esportista, e aí ele pergunta pro Gimenez, que tênis que eu compro, Gimenez? Não sei que tênis eu compro. Aí o Gimenez vai falar assim, ó, você compra o A, B ou C e jamais compra o D e o E, porque, ó, furada. Claro que você não vai nem olhar pro D e o E, porque, né, hoje as pessoas, elas confiam muito mais nas opiniões de quem elas confiam do que numa propaganda isenta da marca. Então você vai olhar, muito provavelmente, o tênis A, B e C e já vai descartar de cara as outras marcas. Ela pode ter a melhor propaganda do mundo, você vai descartar aquela marca. Você vai ali para a marca A, B e C. Começou a olhar a marca A, B e C. No segundo passo da sua jornada, você vai lá, entra no site, entra no Google e vai começar, deixa eu ver aqui que a galera em geral acha da marca A, B e C. Você já descartou as outras. Então você vai ali no Reclame Aqui, você vai no consumidor.gov, você começa a olhar ali nos grupos das redes sociais. Deixa eu entrar num grupo de corredor aqui, deixa eu ver o que a galera tá usando, o que tá em alta aqui nos influencers. Você vai dar aquela pesquisada geral que a gente dá aquela bugada, digamos assim. Segundo passo, a marca não sabe que você existe ainda, e você já está no segundo passo, e você está pesquisando, você já perguntou para um amigo, e você já está nas redes sociais. A marca nem sabe que você existe. Aí você tem uma interação com a marca. Vou entrar no site da marca, ou vou na loja, enfim.
comecei ali minha experiência. A partir de agora, a marca sabe quem é o Adriano. Opa, eu tenho um cliente aqui no topo do meu funil. Então, você entrou ali no topo do funil, você virou um lead, você começa a ser trabalhado pela marca. Então, você está na fase de conhecimento da marca e a marca está no conhecimento de vocês. Esse é um erro, esse é um outro erro que eu costumo falar muito. A jornada do cliente não começa no topo do funil. Começa antes do topo do funil. E isso é um erro que eu bato, na minha opinião, muito nos vendedores. Porque se o seu consumidor não tiver a percepção boa da sua marca, que a marca Ninguém dele, chega, né? ele não chega no topo do funil e você não enxerga. Não vira lead, ele não vira lead de uma hora para outra. Exato. E aí eu vou usar uma frase que o Adriano usou: perdas invisíveis. Este cara está dentro das perdas invisíveis da sua empresa. Então, esse é um primeiro gatilho. Eu fico brincando, as perdas invisíveis é aquela torneirinha que você acha que não dói ali, que fica pingando, noite e dia, que você acha que você não dói. No final, a dor a conta fica encheu a grande. piscina. Então, a gente está ali na primeira, chegou no topo do funil, descobriu quem é o Adriano começou a ser trabalhado pela marca, selecionou ali, está na fase da tô em dúvida entre o A, B e o C, chegou no final do funil, descobriu, né, o topo do lead, descoberta, negociou, pediu desconto no tênis, chegou no final do funil ali nessas 4 etapas, vou comprar o tênis A. Gostei do A, gostei da cor, tá todo mundo falando bem, Jimenez recomendou, então vou comprar o tênis A. Comprei o tênis A. Aí a marca fechou o ciclo dela de venda, ela vendeu, então ela fechou o funil de vendas. Aí ela começa a jornada de relacionamento. Aí ela vem para o Adriano e fala: Adriano, a gente tem um aplicativo aqui, ou você pode, né, autoriza ser impactado por nossas campanhas de corredores, né? Eu vi que você preencheu aqui a questão de que você gosta de correr, está procurando um tênis para corrida, então você está comprando tênis para corrida, você quer correr, não está procurando um tênis para andar no shopping, né? Porque tem amortecedor especial lá para o tênis do corrida. Então, baixa aqui o aplicativo. Quando você baixa o aplicativo, sua vida está no dom do aplicativo. Porque cada vez que você correr, você vai ativar. Então, ele sabe quantos quilômetros você correu, ele vai saber né, que velocidade que você correu, ele pede seu peso, sua altura, então ele vai calcular ali, ele tem insumos métricos para calcular quanto tempo vai durar o amortecedor do seu tênis. E aí, com relação a isso, né, e se você está utilizando o aplicativo recorrentemente, ele pode te impactar, né? Ele te manter ativo na base, ou seja, ele está mantendo um relacionamento. E aí, após esse período, ele pode lançar uma pesquisa de satisfação. E, Adriana, agora já tem um mês que você comprou tênis, né? Você melhorou seu tempo? Ele já sabe a resposta, tá? Que ele tem o aplicativo. Mas você vai perguntar na sua percepção. Você melhorou o tênis? Está confortável? Né? Que nota que você daria, né? De 0 a 10, lá, que é a pergunta do NPS. Você recomendaria o nosso produto a um cliente, a um amigo, a um familiar? Aí você é impactado por uma pesquisa para ele te monitorar ali como está a sua satisfação, sua fidelidade ali na régua de relacionamento. E ele viu que você está feliz, ele viu que você está correndo, ele viu que você está aderente ao produto, pronto. Adriano, tem esse lançamento aqui, é agora. Segura o cara pelo colarinho, não consegue mais Tem nada. esse lançamento aqui com essa mochila de hidratação, com essa camisa especial XPTO que vai te ajudar na corrida, pronto. Eu soltei um produto com cross e um up, porque eu monitorei toda a sua trajetória. Então, ó, nessa jornada que eu dei de exemplo, a gente pegou todas as 4 etapas do funil de vendas, a anterior, que é a de percepção de marca, passamos pelas etapas de relacionamento, identificação da fidelização e satisfação, e no final, aonde eu tenho gatilho de pause e up. Aí vamos dar um exemplo que o Adriano torceu o pé, deu ruim. Deu ruim, Adriano torceu o pé, no dia seguinte ele foi lá e recebeu a pesquisa de satisfação, ele deu 0. Falou, torci o pé, o tênis virou meu pé, deu ruim. Não gostei. Você não vai receber uma oferta de tênis novo, porque você tá chateado, né? Se alguém te impactar com olha, compra outro tênis, você não vai comprar, porque você tá chateado, porque você deu a nota 0. Então, nessa hora, o que a marca precisa fazer? A gente volta lá para a estratégia de atendimento de Customer Experience, de Customer Success.
ter a tratativa rápida da sua dor. Então, o que aconteceu? Adriano, me conta aí o que aconteceu, o que eu posso fazer, né? Como que a gente resolve isso, né? Para solucionar e se você teve ou não uma lesão. Então, a marca ali vai tratar qual é a situação, suporte técnico, enfim, né? Dando um exemplo aí na área de atendimento ao cliente, a área da assistência médica, enfim. Então, ela vai tratar. Então, ali você já tem um Y. Então, se você respondeu ruim, você pode ter uma tratativa. Se você respondeu uma nota promotora, né, junto com todos os seus dados coletados, você é impactado por uma outra ação. E aí começa a entrar a estratégia, mas tudo isso. Como que a marca faria isso? Ela precisa ter os dados muito bem coletados, ela precisa que a estratégia funcione, ela precisa que a empresa esteja orquestrada, porque nesta jornada que eu dei de exemplo, a gente está falando desde o vendedor lá da ponta, a equipe médica, ao time que está inovando no aplicativo, porque se a gente não inovar no aplicativo hoje, o aplicativo ocupa espaço, a galera vai lá e desinstala em 2 minutos, né? Então você tem que entregar valor em aplicativo toda hora. Então você está falando da jornada, nessa simples jornada a gente passou pela empresa inteira, pela entrega do produto, pelo site, pelo sistema, quem está cuidando do Reclame Aqui, que tem que estar com uma boa reputação, senão não vai passar. Então a gente passou, nesse exemplo, a gente passou pela empresa inteira. E aí uma situação boa, né, do Adriano foi lá, melhorou a performance, foi lá, fez a maratona dele, ganhou a medalha, postou nas redes sociais, feliz, foi lá e marcou a marca de tênis e tal, toda aquela história, ou não, uma situação que não deu bom, ele teve uma lesão, e aí como que a marca apoia ele, né, nas situações, e a gente pode convergir isso para um exemplo de, o sistema entregou valor, não, o sistema deu um problema, deu um bug ali, a gente precisa corrigir, precisa fazer rollback, precisa arrumar para poder voltar nos treinos, né? Voltar ao step normal. Então, essa é mais ou menos toda essa jornada. E aí, só complementando, né? Quando a gente vai mapear a jornada, eu tenho até alguns erros que o pessoal cometem na jornada que eu sempre falo. A jornada, ela tem alguns níveis. Então, ela tem o nível da percepção da jornada que o Adriano viveu. Então, o Adriano tem uma percepção de toda essa história, né? Do lado da empresa, a empresa tem outra percepção completamente diferente, que o Adriano nem sabe, né, por quantas pessoas, né, se envolveu ali na jornada. Então, a gente tem a percepção externa e a gente tem a percepção interna. E aí, embaixo desta percepção, a gente tem os indicadores de cada um dos pontos. Então, os indicadores de vendas, os indicadores de logística, os indicadores de sucesso, os indicadores de chamado de suporte, cada passo da jornada tem o seu devido indicador. Sobre, né, o terceiro passo aí que eu mapeio, eu gosto de mapear na jornada do cliente, então, o primeiro externo, interno, indicadores. O quarto, qual é a capacitação que estes colaboradores precisam ter para atender a cada step, porque se a gente não treinar, não dizer a identidade de marca, cada um vai atender do jeito, então todo mundo precisa atender igual, então para isso tem que ter capacitação, e tem que ter a governança de estratégia para ele continuar a aprimorar essa jornada, porque ela tem vida. E aí este é um outro erro das companhias, né, que eu até separei aqui, que eu fico brincando, são os 12 maiores erros no mapeamento da jornada que as empresas cometem. E a Adriano gosta dessas coisas polêmicas, né? Aham. E é isso que a gente gosta. Isso que a gente gosta, né? Então vamos lá, vou falar 12 erros que as empresas cometem em mapear a jornada do cliente, né? Então, primeiro erro, né? Terminei o mapeamento, só vou ver o mapeamento daqui a alguns anos, né? Ou daqui a alguns meses. Mapeamento tem vida, processo tem vida. Isso não é um quadro na parede que você coloca para enfeitar, cheio de post-it e não mexe mais. Não. Jornada tem vida. Esse é o primeiro erro. O mesmo mapa de jornada se aplica para todos os clientes. Todos os meus clientes são iguais. Outro erro brutal. Não, seus clientes não são iguais, mesmo sendo PJ, PF, tem personalidade, seu cliente tem dor diferente, seus clientes não são iguais. Eu não preciso estudar as personas, vamos mapear só os principais segmentos.
Já escutei muito isso. Precisa mapear os erros, estudando as personas, porque a percepção de persona minha não é a percepção da persona de verdade. Então, precisa mapear de verdade. É um ponto muito sério. E mapear a persona na ótica da persona, não é na nossa ótica, tá? Vamos separar as esferas. A área de marketing tem as mesmas necessidades da área de CX. Não precisamos conversar. Outro erro muito brutal. E aí eu incluo aqui não só a área de marketing, como a área de pessoas, como a área de desenvolvimento, como a área de produtos, como todas as áreas. No mapeamento de jornada, todo mundo precisa se envolver, porque como o exemplo que eu dei lá do mapeamento da jornada, toda a empresa vai se envolver para ter um sucesso no cliente, né? Os dados e indicadores não têm lugar no mapa de jornada. Não, jamais. Tem que ter dado. Informação que não é comprovada com dado é achismo. Não se faz estratégia em cima de achismo. Então, tem que ter dados, né? Para onde o vento me levou. Dedo ao vento não rola mais. Então, hoje, na era da informação de dados, não dá para gerar estratégia sem dados. A gente precisa, no mínimo, ter estudos que sejam válidos. E eu digo mais, e tem gente que acha que o NPS é o principal, né? E não é só isso, né? É um só. Exatamente, o NPS é um deles, ele vai compor toda uma estratégia, porque se você for balizar só no NPS e esquecer, né, como que você cresce, como você acompanha a satisfação se o seu cliente não está recomprando, se você não está gerando receita, se você não tem um cross e um up satisfatório, né? Se, como se diz, ditado popular, o balde está furado, né? Eu tô vendendo bastante, mas o tanto que eu vendo é o tanto de cliente está cancelando, ou seja, né? Não estou crescendo, né? Ou seja, eu estou girando em falso, estou enxugando gelo, né? Se a gente quiser escolher aí o jargão da vez. Então, tem que ter dado empírico, comprovado, não ter jeito. Eu já mapeei a jornada sozinha, não envolver ninguém, e aí eu já presenciei situações de analista de CX, não, mas eu já mapeei aqui, ele não envolveu nem a área de atendimento, quanto mais as outras áreas. Eu já mapeei sozinho, eu trabalho aqui há 10 anos, eu conheço meu cliente, já fiz. Não preciso fazer mais nada. Então, de novo, percepções internas não são garantia de que aquela percepção é a percepção do seu cliente de hoje. E o seu cliente de 10 anos atrás pode não ter o mesmo perfil do cliente de hoje. A gente mudou aí o perfil do mundo em 1 ano e meio, o que dirá em mais anos, né? Então, se a gente for fazer uma analogia antes e pós e durante pandemia, que a gente ainda não sabe o pós, a gente está durante, né? Um outro ponto aqui, eu já criei um mapa presumido de jornada. E a partir desse mapa presumido, né, que nós entendemos aqui internamente, agora a gente vai drivar as melhorias, sem falar com o consumidor final. Então, de novo, percepção sem dados é achismo e precisa ser alinhado isso com dados empíricos, né? Outro erro que eu vejo muito comum aqui, personas compradoras é igual às personas de relacionamento, nem sempre. Nem sempre quem compra é quem usa. É usuário e cliente, né? Não, verdade. Então, não necessariamente quem compra é quem usa. CX e UX são duas coisas diferentes, né? São duas coisas diferentes. Então, precisa olhar as duas partes, sim. E as duas partes precisam se conversar, sim. Sem uma plataforma de mapeamento digital, eu não consigo mapear. Não, a gente mapeia no papel, a gente mapeia no Excel, a gente mapeia no post-it. Post-it na parede. Na parede, a gente mapeia um monte de plataforma agora que brotou, né, de digital, de webconferência, de tudo, ou seja, tem milhares de jeitos de mapear, não necessariamente você nasce numa plataforma. Depois você vai para uma plataforma bonitinho, mas antes mapeia o processo. E aí a última, né, a pérola aqui, eu anoto minhas pérolas, né, o mapa de jornada é igual ao mapa de processo. Então, se eu já fiz a jornada, não preciso escrever o processo. Não. A gente também vive isso. Você também vive isso. Vai falar que você nunca ouviu isso.
trago verdades. Não tem aquela hashtag trago verdades? Eu adorei. A thumbnail, Cara. Adriano, a thumbnail. Trago verdades. Com certeza, vai ser a chamada. Gente, sensacional, sensacional. Euri, eu tenho que te dar uma notícia ruim, a gente tá fechando o boteco. Jura? Já passou o tempo? Voou o tempo. A gente não chegou nem na metade das perguntas que a gente queria fazer, cara. Nossa, eu acho que a gente vai ter que chamar você de novo pra fazer mais um bate-papo com a gente. Euri, queria demais agradecer. Eu, lógico, não quero encerrar assim a curto e grosso. Eu queria que você desse aquele recado final para quem tá ouvindo, principalmente aquele cara de TI, principalmente o desenvolvedor que tá ali, só pensa nele, no trabalho dele, né? Na caixinha dele, na squad dele, sei lá, qualquer coisa, que ele pensa nele, né? Qual é a dica que você dá para o profissional de tecnologia que tá ali na bolha, né? Sozinho. E também a diquinha pro empresário, né? Que aí eu também quero que esse podcast voe longe para não só dar tecnologia. Quais são as dicas do empresário e daquele analista de TI? Quais são as duas dicas que você pode dar? O analista, o que eu sugiro é saia da caixinha, né? E aí, quando eu falo saia da caixinha, né? Tem um ditado, né? Eu gosto dos jargões aqui, eu já vi que vocês gostam também, né? Tem o jargão da caixa, né? Pense fora da caixa. Eu detesto esse pense fora da caixa. Esteja fora, né? Esteja fora da caixa. E aí eu questiono, eu lembro que a primeira vez que eu comecei a refletir sobre isso, já há uns 10 anos atrás, eu virei para uma diretora minha e falei assim, por que a caixa tem que ter parede? Por que a caixa tem que existir se a parede da caixa é um limitador? Então, eu não quero ter limitadores. Então, o recado que eu trago aqui para esses desenvolvedores é pensem que a caixa não existe, você não tem limite para você voar. Então, você está codificando, mas nada impede de você entender do negócio do seu cliente, de você entender do seu negócio, de você voar por todas as áreas sem nenhum tipo de barreira, porque isso vai trazer uma visão criativa para o seu trabalho no dia a dia muito maior. Porque codificar, a gente pode codificar de várias maneiras, de várias linguagens. E quanto mais criativo for o pensamento, mais rápido eu vou achar soluções para situações. Então eu digo, assim, uso esse jargão mesmo, pense que não existe barreiras na caixa, não existe mais caixa. A caixa é um fator limitante e você não tem fatores limitantes. Você está numa área de profissão, que é a profissão do futuro. A gente, nos próximos anos, vamos precisar de mais de 1 milhão de desenvolvedores bons, segundo aí as estatísticas. Então, esse pessoal tem tudo para voar, mas precisa tirar a caixa e sair da visão ali só do mundo. O mundo é grande, ele precisa olhar para tudo para entender o que é valor do cliente. Sensacional. E o tio empresário? O recadinho pro tio. O recado principalmente recado, área de atendimento ao consumidor não é centro de custo, é centro de investimento. E quando os empresários entenderem definitivamente que o cliente precisa estar no centro dos investimentos da empresa dele, solucionando a dor do produto, ele vai conseguir convergir a pauta para não ter mais o produto de problema na pauta. Então, ele passa a ter a cadeira do cliente, investindo no produto e tendo uma estratégia de governança. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica, hashtag trago verdades. Cara, eu quero que muitos empresários ouçam isso. Os meus concorrentes não precisam ouvir, não. Continua prestando serviço ruim. Mas todos os outros o produto que eu compro, eu precisaria que eles ouvissem. Euri, agradeço demais o seu tempo, que eu sei que você é super atarefada. Obrigado por ter disponibilizado um tempinho na sua agenda para bater esse papo. Obrigado, Gimenez, também. Agradeço demais. Quer dar algum recadinho final também, Gi? Não, cara, uau, né? Que aula. Acho que fica a dica aí pra galera, né? Trata bem o seu freguês, para você ter ele a vida toda. É mais barato, né? Ficou claro o seguinte, né, Uri? É mais barato você manter esse cliente aqui do que você conquistar novos clientes.
Beleza, obrigado Euri, obrigado todo mundo. Não esqueçam de curtir os vídeos, o podcast completo da entrevista nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no próprio site. E se você achou que essa entrevista foi show de bola, divulgue e compartilhe com seus amiguinhos. Obrigado por nos ouvir até aqui, meu nome é Adriano Martins. Eu sou Luiz Gimenez. Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!